Volto com o Chico e o Sakamoto, porque o deputado estadual Renato Freitas, do PT do Paraná, foi abordado pela Polícia Federal depois de embarcar em um voo que saía de Foz do Iguaçu, no Paraná, para Londrina, salvo engano. O vídeo foi divulgado ontem, mas essa situação ocorreu no dia 3 de maio, quando Renato fez esse trajeto, né? Em contato com o UOL, a Polícia Federal reforçou que as inspeções são feitas de forma aleatória, nas quais todos os protocolos de abordagem foram devidamente respeitados pelas equipes policiais, e que essa é uma de suas atribuições em aeroportos. Bom, vamos saber mais sobre o que aconteceu. A gente recebe aqui agora o deputado Renato Freitas, do PT, do Paraná, e comigo para a entrevista o Chico e o Sakamoto. Deputado, seja bem-vindo, boa noite. Qual que é a tua avaliação, né? O que o senhor pensa dessa abordagem da qual o senhor foi alvo, né, no aeroporto em Foz do Iguaçu? Boa noite, Diego, aos demais. Olha, eu penso, primeiramente, que foi discriminatória, como é da essência das abordagens e das revistas que não se dão a todas as pessoas, em algumas por fundamentos de suspeição ou qualquer coisa do gênero. Segundo, porque ao entrar, eu vim correndo, estava atrás do meu voo, uns 6 minutos para finalizar o embarque, então eu vim correndo, passei pelo raio-x, não apitou nada, as minhas roupas e os meus pertences ali, né, passaram também pela esteira, né, e nada, enfim, de atípico. E a moça falou, olha, eu vou precisar fazer uma revista minuciosa na sua mochila, né, nos seus pertences. Eu falei, sem problemas, pode fazer. Eu só peço que, se possível, a senhora avise a embarcação, né, avise o comissário de bordo, enfim, a equipe, para que espere um segundinho que eu já estou chegando. E ela falou, isso eu não posso fazer. Eu falei, então, sem problemas. Eventualmente, se eu perder o voo, eu vou acionar quem for competente para isso. E daí ela, só que eu disse isso no sentido de, pô, custa você contatar as pessoas ali para dizer, olha, o rapaz aqui já está chegando, não encerrem o voo, algo do gênero, mas eu vi que não houve essa amistosidade por parte dela, eu disse isso e ela imediatamente levou o caso para um caso de polícia, ela subiu o tom e falou, então você espere aqui, e saiu como se eu tivesse me negando a fazer a revista. Eu não estava me negando, em hipótese alguma, em momento algum, tanto que eu falei para o rapaz que estava ali, que foi quem futuramente acabou me revistando, conforme eu gravei lá, falei para esse rapaz, falei, olha, se você quiser proceder a revista, e a minha revista, se for necessário, mas eu preciso pegar o voo, só isso, preciso pegar o voo, ó, já 2 minutos, preciso, por favor, pegar o voo. Você pode proceder à revista? E ele olhou para o lado, como se eu não estivesse ali. Então, esse foi o tratamento verdadeiramente discriminatório que eu tive por parte dessa mulher que não quis me compreender e já saiu de canto, sabe? Não fundamentou e me deixou ali sozinha e o rapaz não me ouviu. E daí eu peguei minha mochila e saí, fui pro voo, fui correndo lá em cima, cheguei a tempo, sentei lá no final do avião, no meu assento, e alguns minutos depois o comissário de bordo chegou, falou, olha, tem a Polícia Federal ali, alguma coisa está acontecendo e tal. E eu já acionei meu celular, falei, estou sendo suspeito, eu já era suspeito lá embaixo de alguma coisa, estou sendo suspeito aqui, e eu fui com o celular e filmei a abordagem ali, e falei para os agentes da Polícia Federal, falei, ó, esse rapaz aqui, eu falei para ele que ele poderia ter feito a revista lá embaixo. Eles não quiseram fazer a revista lá embaixo. E agora estão vindo fazer a revista aqui em cima para aumentar o meu constrangimento. Por quê? E essa resposta eu estou exigindo até o presente momento. Sakamoto. Deputado, boa noite, obrigado por atender o All News, né? Obrigado por estar aqui conosco. Desde do ano passado, quando houve toda aquela confusão, né, aquela manifestação que vocês haviam feito na igreja, e aí houve a cassação do seu mandato na Câmara dos Vereadores de Curitiba, né? Houve também muita discussão naquele momento com relação à perseguição, né, que você estaria sofrendo, e agora novamente esse caso.
Quando a gente ficou sabendo do caso, inclusive, a gente ficou surpreso, falou assim, nossa, novamente com o deputado, com o Renato Freitas, né? O senhor acredita que há uma perseguição política ao senhor por parte de instituições no estado do Paraná? Ah, com toda certeza, Leonardo. Uma evidência disso é o pedido de cassação do meu mandato, a representação que foi protocolada pelo secretário de Segurança Pública do Estado do Paraná, Coronel Hudson Hilário. Esse coronel, que hoje ocupa o cargo de secretário de Segurança Pública, se incomodou com o fato de que eu falei à tribuna que ano passado, 2022, houve 483 mortes pela polícia militar, em tese todas por troca de tiro, legítima defesa, autos de resistência, mas que, na verdade, como os casos que eu levei naquele momento, se tratavam de execuções sumárias. Entre outros, e esses dados foram publicizados pelo GAECO, Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado e tal. Então, eram dados públicos. E por conta disso, ele fez um pedido da minha cassação. Se valeu do seu papel ali, né, institucional. O judiciário daqui, para citar outro exemplo, o judiciário agora. Eu tive um caso em 2016 que a Guarda Municipal efetuou uma abordagem, uma prisão ilegal sobre a minha pessoa. 2016. Isso teve uma grande repercussão. E o Ministério Público, de ofício, denunciou os guardas municipais, de ofício, ou seja, se ninguém provocasse, sem eu provocar, sem precisar, com os elementos probatórios que tinham em mãos, o Ministério Público foi lá e denunciou. O processo correu por 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Em 22, uma semana depois, alguns dias depois daquela manifestação do dia 5 de fevereiro, por conta das vidas negras que estavam sendo assassinadas, né? O Moise Kabagambe, Dorval Teófilo, Quintino Corrêa em Curitiba, e etc. Um juiz aproveitou da impopularidade provisória por conta de um ataque, uma onda de ataques, de fake news, o gabinete do ódio envolvido, e aproveitou essa impopularidade provisória por conta desse ataque e absolveu os guardas municipais desses crimes que eles cometeram contra mim. Por exemplo, enfim, eu acho que isso daí já retrata um pouco, é claro, teve a cassação na Câmara dos Vereadores, teve o presidente Ademar Traiano me chamando de vitimista, sendo que eu estava... Pode dizer. Desculpe interromper, boa noite. Mas Por nada. a gente acompanha diariamente as notícias de discriminação que sofre o povo negro brasileiro, né? De violência também, né? E a gente vê a sua luta aí contra essa que o Sakamoto falou, perseguição política, que parece claramente perseguição política. E a gente fica imaginando assim, nós que temos aí alguns privilégios indevidos por causa da branquitude, a gente já cansa de ver, nós que somos solidários a essa luta e antirracistas, né? Pelo menos a gente tenta fazer o possível para combater o preconceito, a gente fica cansado emocionalmente, psicologicamente, de ver todos os dias se repetir algo que a gente fala na imprensa que está errado, que você que é militante, que é político, diz que está errado, e as coisas, e tudo se repete. A gente fica pensando assim, de onde sai essa força e como eu queria que você falasse um pouco desse lado emocional, como é que você reage a essa discriminação todos os dias, sair todos os dias à rua, sabendo que pode ser alvo de preconceito, sendo um cidadão igual a todos os outros? Para você ver, ótima pergunta, Chico. Para você ver, as pessoas não compreendem essa dimensão, né, da subjetividade, da humanidade, né, e pensam que são apenas conflitos de discursos e práticas. Por conta muito disso que ocorreu, ontem estava aqui num hospital em Londrina, fazendo uma agenda aqui,
da Assembleia Legislativa itinerante, mas fui para o hospital, baixou minha imunidade, eu estou com uma infecção nas amígdalas, estou tomando antibiótico, anti-inflamatório, hoje de manhã tive uma febre, então eu tive somatizei, digamos assim, todos esses ataques. E sabe por quê? Principalmente porque só há tamanha violência, como as violências policiais, como as violências dos pequenos poderes, das pequenas autoridades. Naquele momento, aquela mulher é uma autoridade sobre mim naquele procedimento de revista. E eu era só mais um negro qualquer para ela, que deveria falar assim, senhor, não senhor, na mesma lógica militar que nos conhecemos. E eu não fui exatamente essa pessoa que ela esperava. E ela quis fazer daquilo um caso de polícia, para que eu perdesse meu voo. Porque eu falei para ela, olha moça, 4 minutos, 3 minutos. E ela se incomodou e exerceu esse poder. Mas o que acontece? Essas pessoas só conseguem atuar de forma violenta e discriminatória quando são endossadas pela sociedade. E como que a sociedade endossa? Como que a sociedade é cúmplice? Ah, olha só, não é o Renato Freitas? De novo? De novo o Renato Freitas? E a sociedade passa a enfraquecer, a descredibilizar, ou fica mais fácil para o gabinete do ódio dizer, ó, tá vendo, é ele que arruma as coisas, e não as coisas que arrumam ele. Por outro lado, esse raciocínio ele é muito violento, porque ele incentiva, ele induz as forças, a polícia e todas as outras forças que são mais violentas e discriminatórias a continuarem. Porque quanto mais violência ela perpetrar sobre você, mais você fica desacreditado. E não o contrário, o que é um raciocínio que cria as condições para um crime perfeito. E isso aí nos amarra, né? Então a gente fica meio deprê, fica meio mal às vezes, mas pessoas maravilhosas. Eu estava comendo uma comida agora e fui ali num vegano ali e tal, e eu conheci ali umas 8 pessoas ali, sabe aquele abraço, aquele axé, como diz em Salvador? Isso daí deixa a gente forte para mais uma longa jornada. É isso, conte conosco, deputado. Obrigado, viu? Força aí para o senhor, um abraço e obrigado por nos atender. Valeu, muito obrigado. Eu Valeu que agradeço também, a oportunidade de falar. Obrigado. Valeu, Sakamoto. Tchau, tchau. Sakamoto nos ajudou aqui a marcar também essa entrevista. Obrigado pela